Começa agora a Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres. Eu sou Ana Paula França, sou palestrante e mentora de mulheres que querem acelerar a sua carreira e os seus negócios. No programa de hoje a gente vai falar sobre imagem. Será que imagem importa ou não na nossa carreira, nos nossos negócios? Vem comigo que hoje o papo é polêmico, mas bem interessante. Acelera Inspiração. No Acelera Inspiração de hoje, nós temos Ana Paula Galeão. Ana Paula é dermatologista, trabalha com a estética, com a imagem e vai nos ajudar aqui na reflexão, então, sobre imagem importa ou não importa, Ana? Para começar, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Se apresente para a nossa audiência. Ei, Ana, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui na Rede Vitória com vocês, é um prazer para mim, já não é a primeira vez que eu venho aqui, adoro estar aqui com vocês. Eu sou dermatologista, eu sou médica há mais de 20 anos. Não parece, começamos por aí, né? Eu acho que a gente tem que vender nosso produto, né? Eu atendo lá no Shopping Vitória, minha clínica é lá no Shopping Vitória. E desde sempre eu sou uma apaixonada por imagem, mas eu sou uma apaixonada pelas mulheres. Então esse programa tem tudo a ver comigo, porque eu acho que entregar autoestima, beleza, deixar a pessoa mais confortável na sua própria pele é um trabalho assim super gratificante. Ah, eu imagino. E Ana, nós estamos num país muito ligado à imagem. O Brasil é um dos países em que mais se faz plástica, que mais se investe em estética, em beleza. A gente tem uma conexão muito forte com a imagem feminina, principalmente da mulher, uma exposição também da mulher. E muitas vezes a gente se pergunta o quanto disso é pressão, o quanto disso é importante. E você tocou num ponto que eu acho crucial: se sentir bem. Se sentir bem sendo você. E aí, como que a medicina, a dermatologia contribui para isso? Porque a gente vê casos lindíssimos e também vê casos aí nem tão bacanas assim, né? Eu acho que a gente vive num país de muita exposição e muita sensualidade. Isso explica essa pressão em cima da mulher, da beleza da mulher, né? A gente tem que ter um controle sobre isso, assim. A gente tem que tentar se melhorar sempre, porque a gente tenta melhorar a nossa casa, o ambiente ao nosso redor, a gente não vai melhorar a nossa primeira casa, que é a gente mesmo. Então a gente tem que estar confortável na nossa pele, confortável na nossa idade, se cuidando, mas sem ceder também à pressão, ao exagero, porque a comparação também eu acho que é fonte de muita infelicidade, né? Então hoje a gente tem o Instagram, tem a mídia social, tem o tempo todo as mulheres nuas na televisão, na internet. Isso gera muita comparação, então também gera muita infelicidade. Eu acho que um equilíbrio entre o autocuidado e o autoamor, porque não se cuidar também é falta de amor. Eu tenho isso muito claro para mim. E também não ceder a uma pressão exagerada de comparação é muito importante. A gente tem que ter um equilíbrio, porque na verdade felicidade é um equilíbrio, né? Nossa, você tocou em vários pontos que eu quero ressaltar. Primeiro que dentro do Acelera, a gente fala muito dos 3 Cs que levam a mulher ao fracasso: culpa, cobrança e comparação. E às vezes a gente pratica essas 3 armadilhas no mesmo dia, na mesma hora. E a internet, ela provoca, ela catalisa muito isso, porque a gente vê mulheres lindíssimas, com vidas luxuosas, aquela coisa toda, mas... que nem é verdade, né? A gente sabe que aquilo é uma produção, né? Que a vida de ninguém é perfeita, que ninguém está o tempo todo, com todos os aspectos da vida, assim, 100%. Uma hora você está bem no profissional, mas não está no pessoal. Uma hora você está com problema com o filho, ou não está com problema com o filho, mas o profissional dá uma quedinha. Ninguém está bem o tempo inteiro. A gente está aí na luta, né, Ana? E aí, traz uma comparação, inclusive, ilusória, como você falou, e é algo que também é inatingível, porque cada um tem sua beleza. E aí eu, que sou baixinha, tenho um quadril largo, pouquinho cabelo escuro, vou me comparar a Virgínia? Não. Nunca vou ser uma Virgínia.
Mas se você olhar a Virgínia no começo da carreira dela, ela era tão normal, ela foi se transformando nesse personagem que ela criou de super sucesso. Né? Eu acho que isso que importa assim também. Ela é um personagem, a Virgínia. Ela acorda toda lá descabelada, esse filme, e ela tem bem pouca idade, né, Ana? Então ela é linda também pela idade dela. E um monte de filho, ela é uma personagem linda que ela própria criou e que faz esse sucesso. Né? Também você tem que se comparar com pessoas. Você tem que se comparar? Não, nem tem que se comparar. Mas com pessoas da sua idade, né? Com o nível profissional que você tem. Você não é uma blogueira. Não é uma pessoa que vive da internet, é diferente, né? E que vive da imagem. Mas ainda que fosse, Ana, a Virgínia tem a sua beleza, você tem a sua, eu tenho a minha. E aí eu acho que a gente muitas vezes escorrega quando tenta sair dessa beleza nossa que é natural. Mamãe fala sempre assim, o cabelo que a gente nasceu é aquele que a gente é mais bonita. Se Deus fez com aquele cabelo preto, loiro ou liso, cacheado, ondulado, essa é a sua real beleza natural e que a gente deveria realçar essa beleza e não tentar buscar ser outra coisa, porque a gente vai falhar. A gente vai falhar se a gente buscar algum parâmetro externo a nós mesmos. Eu acho que a gente tem que... O nosso parâmetro é o nosso eu melhorado. Né? Então, nisso eu acho muito legal, porque a gente sempre tem alguma meta ainda a alcançar, mas com equilíbrio, alguma coisa a melhorar. Então, com a gente mesmo, ok. Agora, você querer ter um cabelo da Virgínia, não dá. Agora, você melhorar o seu próprio, eu acho muito interessante, né? Ou então, querer se reinventar em algum momento, em algum momento da sua vida que você quer, não, agora eu vou entrar no ano sabático, eu vou ficar mais leve, ou então eu vou ficar mais introspectiva. E aí você pode mudar seu cabelo, é você com você, não é você com a Virgínia ou com ninguém mais, entendeu? Aí eu acho interessante, é sempre você com você, numa satisfação insatisfeita, assim, buscando um pouquinho mais, mas feliz com o que já tem. Eu acho com gratidão. Com gratidão, com gratidão pelo que a gente anda, pela trajetória que a gente tem e tentando ser um pouco melhor, uma mãe um pouco melhor, uma profissional um pouco melhor, mas assim, sem deixar de entender que o que você já tem é muito, que a gente já tem uma trajetória bem bonita, né? E você colocou um ponto também que o externo, ele reflete muito do interno. Uhum. Então, quando a gente está bem internamente, inclusive a gente fica mais bonita, porque a gente sorri mais, e sorri com os olhos, sorri com a boca, sorri com o corpo todo, emana uma energia gostosa que é envolvente e que às vezes, quem não conhece uma pessoa que nem é tão bonita, se você olhar friamente, nem é tão bonita, mas que a gente ama, que adora, que se torna bonita. Ana, você falou duas coisas. Uma, o estado interior importa muito na beleza. Quando a gente está passando por um problema, a gente não consegue ficar bonita. Né? É difícil quando a gente está se separando, quando a gente tem uma perda, quando a gente está de luto. É difícil. Então, às vezes, nesse momento, você tem que... É uma hora de retração, é uma hora de um pouco mais de quietude e buscar procedimentos em outro momento, eu acho. Até para não errar a mão, buscar solução numa coisa... Para preencher a alma, né? A alma a gente preenche com outra coisa, né? Outra coisa que você falou, que eu acho charme mais importante que beleza. Eu acho a pessoa charmosa, assim, na graduação, muito mais interessante que a pessoa simplesmente bonita e que não tem charme, que não tem o que falar, que não é comunicativa, que não tem amor para dar, né? Que, no fundo, a beleza é um conjunto de coisas. Uhum. Também não é raro a gente ver alguém muito bonito ou bonita, mas carrancuda ou que trata mal os outros, que não é simpático ou simpática e a gente não achar tão bonita. Isso, né? É super comum isso, né? A beleza, ela tem que refletir uma beleza interior, eu acho. E por que a gente está falando de imagem e beleza? Porque no mundo dos negócios e do trabalho, muitas vezes a gente fica em dúvida se de fato a imagem importa ou não. Agora pergunto você que está em casa. Entre uma pessoa
que se cuida. E aí, Ana, não estou nem falando de beleza, dos padrões de beleza, porque existem vários. E o que é belo para mim talvez não seja para você, apesar de a gente ter conceitos universais de medidas e por aí. Mas digamos que você tem 2 pessoas para contratar para o seu time ou para a sua empresa. Quem você contrataria? Aquela que se cuida ou aquela que é visível a falta de autocuidado? E aí eu não estou falando de alguém que faz botox, que, sei lá, algum procedimento mais caro. Estou falando, por exemplo, de um homem com a barba feita e o outro a fazer. Uma mulher com as unhas cortadas ou limpas ou pintadas, nem pintadas precisas, ou aquela com o esmalte, sabe, saindo. Eu acho que a gente vai contratar a pessoa que se cuida, né, Ana? Isso reflete um respeito ao ambiente em que você está. Né? Não é uma padronização, é um cuidado, um respeito, um dress code, né? Com o ambiente que você está. Você fala, eu me importo com essa empresa, eu me importo com esse local, eu me cuido para estar aqui. E mais do que isso, Ana, se essa pessoa nem se cuida, será que ela vai cuidar da minha empresa? Será que ela vai cuidar do meu patrimônio? Do time vai contribuir? Porque está faltando autocuidado. A gente faz essa leitura, porque a competência, ela tem várias habilidades, mas quando você está contratando uma pessoa, você está conhecendo essa pessoa. Então, você está lendo sinais externos. E se a pessoa está respeitando e está se importando, já é um passo a mais que ela dá. Né? Ela vai ter a oportunidade de, posteriormente, mostrar outras competências que ela também tem. Porque, de repente, se ela tem um aspecto mais relaxado, ela não vai ter a oportunidade de mostrar quão boa ela é em determinado segmento, né? Porque não basta ser, a gente precisa parecer ser. Porque quando eu sou, foi o que você falou, as pessoas precisam me conhecer para saber. A imagem, ela chega primeiro. Então, se eu não tenho uma imagem compatível com quem eu sou, com a minha capacidade, com a minha competência, as pessoas não têm nem oportunidade de conhecer isso. Isso, você não dá chance da pessoa ir aprofundando suas outras competências. Você tem que se apresentar e falar, olha, eu estou aqui, olha como eu me importo, olha como eu me cuido. É assim que eu vou cuidar da sua empresa, do seu negócio também. É verdade. E mais ainda quando são áreas que têm uma tratativa com o público. Porque se eu estou num trabalho interno, por exemplo, hoje em dia, muitas empresas adotaram o home office, então eu trabalho de casa. Digamos que eu não vou ter nenhuma reunião online, que ninguém vai me ver, eu posso estar lá com o meu shortinho, a camiseta, trabalhando com o cabelinho preso, sem problemas. Agora, você acha que essa mesma vestimenta eu vou usar se eu for para uma reunião mesmo que online, ou se eu vou encontrar um cliente pessoalmente, se eu vou atender um cliente? Claro que não, é totalmente diferente, né, Ana? Então a gente tem que ter esse cuidado também com a imagem para se adequar à situação, ao ambiente e para qual o objetivo que eu quero. Mas sabe o que eu acho, Ana, que a gente, quando a gente está sempre com esse cuidado e ela vira um hábito, é mais fácil do que você ter 2 personas. Uma persona mais relaxada dentro de casa e uma outra mais cuidada para fora. Parece que você está numa pele que não é a sua. Então é melhor, eu acho melhor, a gente vai cuidando disso com nossas pacientes e falando, né, com as minhas pacientes, porque o consultório também é um ambiente de educação. Sim, que a quase gente conversa, terapia, quase né? uma terapia. E eu vou falando, quando você está bem com você o tempo inteiro, não é uma pressão de beleza, de padrão de boca, de prejuízo. Não, é você cuidar de você o tempo inteiro. Aquela pele, aquela nova pele é o seu novo você. Você começa a ficar confortável. As portas ficam mais abertas. E se torna natural. E se torna natural. Que o Arthur outro dia falou assim, vovó, a mamãe se maquia até para ir para a praia. Meu filho, a mamãe acorda e se maqueia, porque passa o filtro que tem cor, passa um blushzinho, arruma o cabelo, porque isso é o meu natural. E quando a gente força,
se gasta uma energia tão grande para parecer algo que não é e deixa de botar energia no que realmente é importante no trabalho ou em outras coisas que é o nosso natural, que são os nossos talentos. Então, quando a gente incorpora esses autocuidado na nossa rotina e isso se torna natural, inclusive menos energia se gasta. Eu acho que isso é importantíssimo no ambiente de trabalho, eu acho que abre portas, acho que demonstra cuidado onde você está, mas eu acho que isso é importante dentro da sua casa, com as mulheres com os maridos com as esposas, com os filhos. Olha, você ter um alto amor, isso é uma educação que você dá para o seu filho. Ele sabe que você se importa, ele sabe que você se cuida, talvez ele vá buscar uma pessoa no futuro que se cuide também. Porque isso é cuidado com o outro também, né? A gente... por que o desleixo? Por quê? O desleixo... Porque tem uma filosofia, assim, atrás do desleixo que eu acho que é um discurso muito... muito maléfico, que... seja você mesmo. Quem é você mesmo, além de alguém que você construiu ao longo da vida? Porque mesmo que você tenha nascido num ambiente muito humilde, você pode transformar aquele ambiente num lugar incrível. Né? Cuidar do que você tem, cuidar do seu jardim, cuidar da sua casa, tá tudo sempre limpo. E a sua casa, você também é um reflexo daquilo. Né? Você não precisa ter muito dinheiro, morar num lugar muito maravilhoso, de um bairro especial. Não, onde você está, você demonstra cuidado e amor por você e pelos outros. Agora, no ambiente de trabalho, isso é requisito, é pré-requisito. Eu acho que não acontece sem. É isso mesmo. E foi o que você falou. Às vezes a gente fica esperando a condição perfeita ou ter dinheiro e a gente não está falando de coisas mirabolantes, mas de manter um cabelo cortado, bem alinhado, uma roupa... Gente, hoje quase ninguém passa roupa. Eu acho isso estranho, porque você vê aquela roupa toda amassada, né? Tirando o linho, que tem uma licença poética, mas tá alinhado, do seu tamanho, tudo isso. E hoje a gente tem uma indústria têxtil com muita modernidade, com tecidos tecnológicos, com preços acessíveis. Cortar o cabelo não é algo, né? Manter a unha cortada, limpa, são coisas básicas, cheirosa. Gente, o cheiro é tão gostoso, estar perto de gente, né, cheirosa, aquele cheiro de banho. É autocuidado mesmo. É autocuidado, autoamor. A gente se ama. Não tem como você ter amor de outra pessoa sem você se amar. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo. É verdade. E você se amar é você cuidar de você. Você não cuida de um filho, não corta o cabelo, né? Não vai fazer isso com você própria, vai fazer. Você sabe que eu falo com as mentoradas, a vida é um espelho. Se eu não invisto em mim, se eu não me amo, se eu não faço por mim, por que outra pessoa vai fazer? Então, é muito sobre isso. Não tem como. A pessoa só vai te amar na medida que você se amar. Só vai te respeitar, só vai te remunerar, só vai te reconhecer no momento que você também fizer isso por você. E eu acho que esse autocuidado, como a gente falou, reflete muito, é de dentro para fora, de fora para dentro, isso retroalimenta. E eu imagino que no consultório já passaram muitas mulheres que se transformaram com você. Não só também com procedimentos, até com essa acolhida, com essa conversa. Tem alguma história aí que você tem, assim, especial, que você... Deve ter algumas, mas que você pode compartilhar, que te marcou? Ana, eu acho super interessante porque... às vezes as mulheres são, você olha e elas têm um aspecto muito pequenininho, muito mignon, muito frágil, e elas estão ocupando posições nada frágeis. Isso é muito comum, porque hoje as mulheres estão assim, né? Deslanchando. E aí no consultório a gente consegue dar um empoderamento, assim, eu vou deixar o seu rosto um pouco mais... menos frágil. Às vezes ela tem isso aqui muito pequenininho, a gente alarga um pouquinho, a gente coloca uma pontinha no nariz, dá um preenchimento labial bem sutil e destaca o rosto dela e ela fica mais empoderada. Isso assim, todo dia, todo dia. Outra coisa que é todo dia são mulheres assim que estão passando por algum luto, assim, o divórcio, alguma perda, e que
vão lá para assim, olha só, eu estou recomeçando por aqui, eu estou me cuidando, e aí uma coisa alimenta a outra, ela vai tendo forças do lado de fora e busca algum procedimento e vai ficando mais bonita, e tem uma hora que ela fala assim, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a gente pode transformar, fazer do limão uma limonada, se a gente se cuidar, se a gente buscar autoconhecimento, se a gente buscar estar na nossa melhor forma, na nossa melhor versão, a gente faz de qualquer limão uma limonada, né? É isso. É a força interior que transforma o externo. Muito legal, deve ser muito gostoso. Eu vivo um pouco disso na mentoria quando a gente traz de fato uma aceleração de negócio ou esse poder de dentro, ela volta a acreditar nela. E é muito realizador mesmo. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava bastante destruída, com feridas muito grandes internas. E só de eu conversar com ela, de ouvir, de acolher, de trazer uma outra forma de ver, ao longo do dia ela foi me mandando mensagem, ai, como foi bom o nosso encontro. E isso é muito bom para a gente também, poder contribuir com a vida das pessoas. Eu né? vivo isso todo dia, por isso acho que foi um dos motivos que eu escolhi a dermatologia. Eu acho muito gostoso poder deixar a pessoa mais bonita, com a autoestima mais elevada. Muito bacana. A conversa tá boa, mas a gente vai para o modo turbo, porque nesse tema nós temos algumas dicas para vocês. Então vamos lá para o modo turbo. Modo Turbo. Modo Turbo. Ana, nesse bloco a gente fala de dicas de livros, filmes, cursos, qualquer coisa que se conecta com o tema e que vai levar a mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, a refletir e avançar na sua carreira, nos seus negócios. Para esse tema, eu cito um filme que quase todo mundo já viu, mas cada vez que a gente usa o filme tem um aspecto que é O Diabo Veste Prada. Neste filme, a gente tem uma grande executiva, lindíssima, e começa a quebrar paradigmas porque ela usa um cabelo branco, né? Que é muito ligado à velhice, e a mulher que tem cabelo branco não está se cuidando, tem que pintar, a gente está sempre assim. E a personagem principal, ela usa um cabelo acinzentado, branco acinzentado, chiquérrimo. Então, assim, tudo depende de como se usa, começa por aí. Mas a Miranda, essa personagem, ela é muito cruel. Ela é elegantérrima, ela é lindíssima, mas ela é cruel. E aí a gente acaba até questionando um pouco a beleza dela. A gente não gosta tanto dela por causa da sua personalidade. Então, veja que não adianta beleza sem caráter, sem essência. E aí ela contrata uma estagiária que quer pertencer àquele lugar. Uma menina linda, jovem, mas simples, muito trabalhadora, super competente, e começa a se moldar aquele ambiente de uma forma até a buscar muito a superficialidade, a resultados a qualquer custo, e se perde no meio do caminho e no final entende que todo aquele glamour, toda aquela imagem, de nada vale a pena se vai de encontro, se vai contra os seus princípios, a sua essência. A Miranda, essa personagem que faz a executiva super poderosa, que seria de uma grande revista, que dá a entender que é a Vogue, né? Mas não fala o nome da revista, ela traz umas verdades. A gente sabe que ela está falando umas verdades, que a imagem importa, que por trás daquele cinto, daquele acessório que todo mundo acha uma besteira, tem uma grande indústria atrás, que aquilo abre portas, é o que a gente estava falando mais cedo. Mas ela traz uma rotulagem muito dura, digo, porque ela é muito prepotente, né? Então, eu acho que do filme a gente pode extrair as verdades sem aquele rótulo de uma mulher muito prepotente, muito ensimesmada, né? E que acaba afastando as outras pessoas. E eu enxerguei o filme desse jeito. E eu acho que a estagiária, ela aprende muito, ela se torna uma pessoa... ela vai ficando uma pessoa mais interessante externamente, mas não internamente, né? Então, a gente tem que sempre lembrar
que as duas coisas caminham juntas. Isso é uma verdade, que a imagem abre portas, isso é inegável. A gente gostaria até de falar que não, mas a gente não estaria falando a verdade. A imagem abre portas, a imagem demonstra autocuidado consigo e um respeito pelo ambiente onde você está, mas a imagem não é tudo, né? Caráter importa, compaixão, espiritualidade. Então, assim, é um todo, é um pacote completo. Você sabe que eu lembrei de uma experiência que eu vi uma vez? Um bebezinho, os cientistas botaram eletrodos assim na cabecinha dele e quando ele via imagens bonitas, ele se alegrava, ele ficava, né? O cérebro, inclusive, ficava com mais movimento e por aí vai. Quando ele via figuras disformes, desproporcionais, feias, ele ficava mais retraído e outra parte do cérebro que é mais, digamos, de medo, de afastamento, era ativado. Então, quando você fala beleza abre portas, é cientificamente comprovado. Então não adianta eu ficar batendo o pezinho e falar, eu tenho que ser contratada ou reconhecida pela minha competência. Isso é claro, é condição sine qua non, é condição básica. Mas uma pessoa competente com uma imagem alinhada vai chegar mais longe. A história do bebezinho é muito legal porque ele não tem a cultura ainda influenciando nas escolhas dele, né? Então, a beleza... Vem de uma harmonia, Vem de uma harmonia. A gente fala em medicina estética que beleza é uma função do ótimo equilíbrio do organismo. Quanto mais equilibrado, mais bonito, né? A beleza não é um atributo que não tem a ver com a função do organismo, com a função de uma face ou de qualquer parte do organismo. A beleza é função, o belo é funcional. Quanto mais belo, mais funcional, né? Não é beleza pura. Bacana. E eu acho que o belo é um atributo divino também, tá? Não tenho dúvida. O belo é um atributo divino. Olha só, eu acredito nas coisas organizadas, assim, tudo no lugar. Eu acho que isso também é belo, né? Quando eu falo as coisas assim, uma sapateira, assim, em vez de estar tudo bagunçado, está tudo no lugar. Né? Isso organizado. Isso não dá até para eu. Isso não é um atributo da função. Né? Então a beleza, assim, tem muita discussão, a gente discute muito, mas a beleza é uma função, né? E está além da cultura. Olha que ponto, não tinha imaginado. E você tem alguma dica de algo para quem está nos ouvindo, nos assistindo também, buscar para refletir sobre esse tema? Ana, eu acho assim que procedimento estético assim, é a ponta da pirâmide, né? Mas a gente tem que ter muitos cuidados, assim, como que a gente pode ser bela, né? Bela. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é o nosso... a gente tem uma mensagem... E a gente tem um cavalo, vamos dizer assim, né? O nosso corpo é o nosso cavalo. Se ele vai mal, o que a gente tem de mensagem para o mundo não vai chegar onde tem que chegar, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar do belo naquelas coisas que são básicas. A gente tem que dormir, a gente tem que fazer exercício físico. Fazer exercício físico é inegociável. Você pode estar... Eu gostei de um post no Instagram que eu vi, assim, as coisas pegando fogo atrás da mulher e ela lá treinando. Ela falou assim, é inegociável para mim. Mas não é inegociável só por conta de ficar, eu vou ficar... Da estética, né? Estética. É inegociável porque é função. É saúde. É saúde, porque o corpo parado deteriora. Então, só que você vai melhorar a função e vai melhorar a beleza. Então, você beber água é muito importante. Beber água é muito importante. Dormir bem, tentar... Hoje em dia, que eu acho assim, tentar não ficar numa comparação de Instagram, de mídias sociais, isso é muito importante. E à medida que você pode frequentar ter um cabelo bem cuidado, a unha, como você falou, e cuidar e ter um bom dermatologista, um bom médico para cuidar de você, né? Não só parte estética, mas fazer seus exames, ver se está tudo em dia, uma alimentação saudável. E aí sim,
Depois disso tudo, fazer um botox, um preenchimento, uma tecnologia. Que é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Se eu ando com os cabelos tudo desgrenhado, não vai nem aparecer o botox. Né? Lá no consultório tem uma certa frequência, aparece uma pessoa que não se cuida, corporalmente falando assim, e que quer resolver com máquinas. Infelizmente, a gente não tem... Porque se tivesse, ok, a gente não tem essa tecnologia ainda. Né? Então, a gente tem que resolver fora do consultório. E no consultório, a gente vai dar, assim, aquele acabamento. Retoque. Você sabe que eu brinco com isso? Eu falo, o homem foi na Lua e ainda não descobriram um jeitinho fácil da gente ficar bonita, jovem, durinha. Não. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Se for uma promessa muito milagrosa, desconfie que ainda não existe. Agora, em relação ao procedimento de consultório, a pessoa que faz aquilo, não pontualmente, mas como um hábito, a gente consegue entregar assim, muita satisfação, muito resultado. Eu acho a busca da juventude eterna uma fonte de frustrações, mas a pessoa estar bem sempre na idade dela, isso assim, é fato. É fato. Hoje, uma mulher de 50 anos pode estar melhor do que quando ela tinha 35. Teve uma polêmica aí recente sobre isso. E você no bastidor estava comentando de um filme que eu acho que vai muito ao encontro que você está falando, dessa busca aí incessante da beleza e que todo excesso, inclusive, esconde uma falta interna. Uhum. Conta para nós, que filme é esse? O filme é A Substância, o filme está bombando, né? Demi Moore ganhou o Globo de Ouro por esse filme. Ela era uma apresentadora de televisão, como você, e que ela é trocada por uma apresentadora mais jovem. E ela não aceita, né? Não aceita e vai buscar, por os meios que ela consegue, ficar jovem. Só que não deu muito certo para ela. Normalmente não dá, né? A gente tem vários exemplos, especialmente na TV, no cinema, de mulheres e homens que perdem a mão porque querem algo irreal e aí, ao invés de ficar mais bonito... o exagero. O que acontece, Ana? Tem uma busca, assim, né, pela juventude eterna que isso a gente tem que educar, que ninguém vai ser jovem eternamente. A gente tem que admitir que a gente vai envelhecer. Só que admitir que vai envelhecer não é assim, entreguei os pontos. Eu posso estar muito bem aos 70, muito bem aos 80. Eu estou cuidando de mim, estou entregando amor para mim e para o mundo ainda. Eu estou fazendo o que a tecnologia e a medicina me entregam. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a juventude eterna, eu quero ser jovem, eu quero parecer ter 20 anos para sempre. Isso não vai dar certo. Né? E aí... existem esses meios, essas plásticas, esses exageros que tá dando medo nas pessoas. As pessoas não são harmonizações faciais, são demonizações faciais. As pessoas estão ficando horrorosas, né? Ficando mais feias e está gerando até assim, um certo constrangimento. As pessoas não querem mais. As pessoas chegam no consultório e falam assim, eu não quero ficar diferente. Elas não sabem o quanto é difícil. O quanto tem que errar. Quantas ampolas. O quanto tem que errar e exagerar e fazer tudo errado para ficar diferente. Não vai ficar diferente, vai ficar igual, só que melhor. Assim, igual que eu digo, ela vai ficar a mesma fisionomia, ela vai se reconhecer no espelho e todo mundo vai reconhecer, só que ela vai estar melhor. Para ficar do jeito que a gente tem visto aí, tem que errar muito. Olha, com essa desarmonização, nós vamos chegando ao fim do nosso encontro, do nosso programa de hoje. A verdade é que imagem importa, seja para o seu negócio, seja no emprego, no mercado de trabalho ou em qualquer outro ambiente. Mas tem um limite. O excesso pode te levar ao contrário dos seus objetivos. Certamente. Mas se cuidar e se amar, só tem reflexos positivos. E com essa fala, eu te agradeço, Ana, vamos encerrando aqui o episódio. Agradeço muitíssimo por você ter topado vir compartilhado um pouquinho da sua percepção, das opções do que acontece mesmo. E eu tenho certeza que as nossas ouvintes e telespectadores gostaram muito. Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui com você. Pode me chamar sempre. Combinado. Assim a gente encerra mais um Acelera Mulheres.
Espero que vocês tenham gostado, que façam reflexões positivas e também proposições. Se cuidar, se amar e voltar para o mundo, toda essa autoestima pode com certeza transformar a sua vida e de quem está à sua volta. Te espero no próximo episódio. Um beijo! Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!